Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Hoje é o nosso último encontro, a quinta aula. Meu nome é Rafael Oliveira e nós estamos tratando dos princípios do direito administrativo. Na aula passada, nós abordamos os princípios da continuidade do serviço público e da autotutela. Nessa última aula, nós vamos abordar outros dois princípios importantes para o direito administrativo, o princípio da participação administrativa e o princípio da segurança jurídica. Então, o nosso tema central da aula de hoje são esses dois princípios também importantíssimos, implicitamente consagrados no ordenamento, princípios da participação administrativa e o princípio também aí da segurança jurídica. Vamos começar pelo primeiro princípio, o princípio da participação administrativa. A ideia de participação administrativa vem atrelada a uma discussão sobre a própria legitimidade do direito administrativo e do direito público em geral. Durante muito tempo, se compreendia, ou se compreendeu durante muito tempo, que a legitimidade do poder público ela seria satisfeita com a representatividade popular. Durante muito tempo, a democracia, e ainda é assim, a democracia ela sempre foi baseada e continua sendo baseada na ideia da representatividade, a ideia de democracia representativa, a ideia de que você, particular, elege o governante para que ele, durante determinado período, mandato, ele atue em seu nome, portanto, venha trazer atividades que venham a beneficiar a coletividade. Essa ideia tradicional de democracia representativa sempre legitimou a atuação do poder público. Só que há algum tempo existe a chamada crise dessa democracia representativa, no sentido de que, há muito tempo, os nossos representantes deixaram de nos representar da maneira que nós esperamos. Há uma crise, portanto, de legitimidade do direito por conta dessa crise de democracia ou da democracia representativa. Na verdade, se começou a discutir, então, novos instrumentos que viessem a trazer uma maior legitimidade à atuação do poder público. Só para lembrar, quando a gente fala em legitimidade aqui, a gente está falando da atuação do poder público para atender realmente e efetivamente os anseios da população, as necessidades da coletividade. Quanto maior for essa correspondência entre a atuação do poder público e as necessidades da população, maior será o quê? A legitimidade desse poder público. Então, aquela ideia tradicional de democracia representativa, ela passa por uma crise que vem atrelada àquela crise que a gente apontou na primeira aula, que é a crise da legalidade. Olha o que acontece hoje, então. Nós vivemos numa sociedade pluralista, uma sociedade plural, portanto, uma sociedade que tem interesses heterogêneos, e o governante, o representante da população, tem que harmonizar esses interesses contrapostos que existem na sociedade, esses interesses heterogêneos. Se você disser que simplesmente o voto, num determinado momento histórico, já vai trazer legitimidade para todas as decisões do governante, você vai se satisfazer com essa legitimidade mínima, no sentido de que o governante já vai poder presumir o que a sociedade espera dele. E, eventualmente, em algumas questões mais complexas e concretas, o governante, sem ouvir os interesses heterogêneos da população, acaba tomando uma medida ou acaba decidindo uma questão e acaba desatendendo, nesse caso concreto, os interesses da maioria ou os interesses que vêm prevalecendo naquele momento histórico na população. Porque ele não ouviu a população, eventualmente. Ele simplesmente se baseou naquele voto, lá naquele momento histórico anterior, e a realidade agora é outra, e ele não soube atender os interesses reais que agora pedem uma nova decisão. Então, na verdade, o que acontece? Essa democracia representativa, ela passa por uma crise, em primeiro lugar, por quê? Porque o governante, não apenas por um momento histórico, não simplesmente por um voto num determinado período, ele não consegue, o governante, saber exatamente ou efetivamente quais são as necessidades reais daquela população, naquela situação concreta e naquele outro momento histórico, que é um momento diferente do momento do voto. A democracia representativa passa por essa crise, primeiro, portanto, porque entre o voto e a tomada de decisão administrativa no futuro, passou-se um tempo. A realidade agora é outra. E o governante, eventualmente, pode atuar agora descompromissado com aqueles que votaram nele, que o elegeram. Então, essa legitimidade que representa justamente essa correspondência entre a atuação do governante e o que a sociedade espera dele, ela já é
vamos colocar assim, relativizada essa legitimidade, porque já não há essa correspondência normalmente entre as vontades que existem na sociedade e a atuação do governante em determinado momento histórico. Mas a crise passa por questões mais concretas do que essas filosóficas. A crise passa, por exemplo, pelo fato de nós vivermos hoje numa sociedade altamente técnica e veloz. Ninguém duvida que a sociedade muda e muda muito rapidamente. E cada vez mais existem questões técnicas colocadas para o político, para o governante, para o administrador. Até algum tempo atrás, ninguém tinha celular. 5 anos depois, todo mundo tem celular, com televisão, com internet. A tecnologia mudou muito rápido nos últimos anos. Em 2 legislaturas tivemos um celular com televisão. Como é que você vai atender essa sociedade altamente técnica e altamente veloz, simplesmente através de leis que são promulgadas pelos governantes eleitos no determinado momento histórico? Como é que o governante vai ter o conhecimento técnico? O político, às vezes, não tem o conhecimento técnico. Eu não tenho conhecimento técnico sobre celular, por exemplo. Eu não teria condições de falar sobre celular. E o político não sabe tudo. Então, se não tem conhecimento técnico sobre aquela situação, como é que ele, que não tem conhecimento técnico sobre aquela situação, vai tratar daquela situação de maneira adequada? Como é que ele vai tratar daquela situação por meio de uma lei e amanhã, por conta da mudança tecnológica, aquela lei já não pega mais, aquela lei já não serve mais, porque a realidade agora é completamente diferente e muda muito rápido. A própria, portanto, crise da legalidade, a lei não atende mais à velocidade, à tecnicidade do mundo atual, e a própria crise dessa legitimidade, porque o representante eventualmente não tem o conhecimento técnico sobre o assunto, eventualmente não tem a velocidade suficiente para tratar daquele assunto, essa crise traz consequências práticas e jurídicas. Uma consequência jurídica é a discussão em relação ao reforço de legitimidade do poder público. Não basta agora a lei para você dizer que aquela atuação do poder público é legítima. Não basta agora um ato de um governante eleito pelo povo para dizer que aquela atuação foi legítima. Aliás, nunca foi assim. A gente sabe que, historicamente, a representatividade popular não significou necessariamente democracia. Eu não preciso nem muito longe. Eu não vou entrar em lados históricos ou dados históricos, mas durante o nazismo, durante o fascismo, se nós lembrarmos aqui um pouquinho disso, e é ruim lembrar, se nós lembrarmos disso, no nazismo e no fascismo, os regimes autoritários ali, eles tinham um grande apoio popular. Aí você vai dizer, eram democráticos? Pelo amor de Deus. Regimes mais autoritários da história, nazismo e fascismo, ou um dos mais autoritários da história. E aí? Mas foram eleitos pelo povo os representantes, a atuação não era legítima, a representação popular não basta? Não, não basta. A representação popular, ou a simples representação popular, gerou esses acontecimentos autoritários históricos. Então, é preciso trazer uma solução, ou aprimorar, pelo menos, esse regime democrático, e esse aprimoramento passa por uma nova discussão, que é a discussão de uma democracia deliberativa e participativa, e não mais de uma democracia meramente representativa, que não representa ninguém, no final das contas, pelo menos em regra. Cresce, portanto, a discussão em relação à democracia deliberativa e participativa, no sentido de que agora, na tomada de decisão administrativa, o poder público vai ouvir os eventuais destinatários daquela decisão ou daquela atuação. Para quê? Para que o poder público, ouvindo os destinatários daquela decisão administrativa ou daquela atuação, já possa, compreender quais são as necessidades daquela população e possa melhor atender aquelas necessidades. A ideia, portanto, de deliberação, discussão e de participação do cidadão da tomada de decisões administrativas é uma ideia que vem para reforçar a legitimidade da administração pública e a legitimidade do poder público em geral. Não temos apenas, então,